Efésios capítulo de número 5, hoje nós vamos expor os versículos de 3 até o 21. O fruto da luz e as obras das trevas. O título da nossa mensagem mesmo é O Viver Cristão em Contraste com a antiga vida que nós tínhamos antes de conhecer o Senhor. A carta aos Efésios, ela é elaborada nesse sentido. Paulo está trazendo uma justificativa para aquela igreja acerca da necessidade de ser alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo, para que essa salvação seja uma verdade na vida daquele escolhido de Deus. Alguns irmãos mais entusiasmados atacam a doutrina calvinista ou a teologia reformada, dizendo absurdos, porque falam daquilo que não conhecem, e alguns vão dizer, ora, mas se Deus já tem os seus escolhidos, então a gente não precisa pregar, e inclusive nos acusam de não fazermos evangelismo, né? Então dizem que nós não evangelizamos, que nós não pregamos, um absurdo. Nós temos como um exemplo muito interessante, para aqueles que têm o hábito da leitura, vão se familiarizar com a historinha que eu vou contar, a história contada no livro de Atos dos Apóstolos, falando acerca de um centurião romano chamado Cornélio. E o texto vai dizer que aquele homem era um homem muito bom, um homem que orava a Deus, um homem que tinha preocupação com os necessitados, que dava esmolas constantemente, que era um amigo dos crentes em Deus. Ora, um camarada com essas características, a primeira coisa que a gente pensa é, se um homem desse não estiver no céu, ninguém mais está. Esse homem já nasceu salvo, um homem maravilhoso desse. Engano, não estava não. Mas evidentemente, e o texto tem o cuidado de deixar isso claro para nós, diz que um anjo aparece para o Cornélio e diz, as suas esmolas, ou seja, as suas orações, a sua bondade subiu até Deus. Deus encontrou aquele homem, porque Deus procura seus adoradores. João capítulo 4, lembram-se? O Pai procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso não adianta muito a gente sair procurando Deus, porque no final das contas é Ele que nos encontra, não somos nós que encontramos Deus. Quem está perdido nessa história é o homem, não é Deus. Então, somos nós que precisamos ser achados. Ele acha Cornélio, então Deus cria todo um cenário gracioso, divino. Tem gente com o olhinho comprido aí, vou citar o texto aqui para que você leia depois, né? Em casa, Atos capítulo 10 e os textos seguintes, para você entender esse episódio. Deus, então, faz com que o apóstolo Pedro, que está numa cidade próxima, tenha uma visão e cria a ousadia de, sendo ele judeu, entrar na casa de um romano, para quê? Para pregar o evangelho a Cornélio. Porque ninguém será salvo sem ouvir o evangelho. Não existe outro meio de salvação que não seja por meio do evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, amados? Então, aqui na carta aos Efésios, Paulo está dando uma satisfação nesse sentido. No capítulo 1, ele faz toda a identificação de seu ministério apostólico, aquela exaltação a Deus. E quando começa o capítulo 2, acompanhe comigo aí, olha, Efésios capítulo 2. Apenas os primeiros versículos para você entender aí o teor dessa carta magnífica, simplesmente espetacular. A Bíblia é toda maravilhosa, mas existem trechos, a Epístola aos Romanos, a Epístola aos Efésios, são simplesmente espetaculares. Olha o que diz os primeiros versículos do capítulo 2. Ele, Deus, né, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer, ele está dando uma explicação para, olha, vocês estavam mortos, mas Deus deu vida para vocês. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, e ele veio e vos deu vida. Amém? Verso 2, nos quais
andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quer dizer, ele está dando toda a ficha do homem sem Deus. Aquele que ainda não recebeu essa vida da parte de Deus. Tem uma vida natural, nasceu de um parto, nasceu da barriga de uma mãe, está por aí falando, andando, comendo, dormindo, acordando, mas espiritualmente está morto. E ele está dando aí as características desse camarada. E no verso 3, Paulo, então, não se exclui dessa condição. Olha o que ele diz. Entre os quais também todos nós, todo mundo, todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, igualzinho os demais. Nos versos seguintes, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele então nos deu vida. Olha os versos 8 e 9. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Então, diante dessa explicação dele, acerca de que a salvação da nossa alma é ato 100% gracioso da parte de Deus para com o pecador, alguém, então, é o que a gente vai detectar aqui na carta, depois que a gente lê esse pequeno trecho, alguém pode passar a pensar, então, que essa graça atua de qualquer maneira, e que como Deus é gracioso e não há nada que eu possa fazer para então ser salvo, que então eu posso viver como bem eu quiser. E certamente o que nós veremos na ministração de hoje é que não é bem assim. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a daquele que por nós se entregou. Vamos ler o texto, capítulo 5, versos de 3 até o 21. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus, queridos. Como eu disse,
Ao que tudo indica, esses cristãos de Éfeso pensavam ser possível viver uma vida cristã sem santificação e sem abandonar as antigas práticas do passado, do tempo, conforme Paulo está usando essa linguagem, usa lá no capítulo 2, usa aqui novamente, dos tempos em que andávamos nas trevas, ou seja, do tempo em que aqueles irmãos lá de Éfeso andavam nas trevas, andavam segundo as inclinações da carne, seguindo as vontades dessa carne e dos pensamentos, e por causa disso eram merecedores da ira de Deus. Foram alcançados pela mensagem do Evangelho, se converteram à religião cristã. Falar numa religião cristã é caminhar pisando em ovos. Porque o grande engano semeado nos nossos corações ao longo desses séculos é o imaginar que o tão somente converter-se à religião cristã seja a solução de todos os problemas. Ou pior do que isso ainda, são aqueles que vão imaginar que a solução dos problemas é, então, pertencer a uma igreja evangélica. Esse é um grupo ainda mais radical. E aí criam um céu só para evangélico, onde só evangélico que entra e mais ninguém, sem se dar conta de que o céu nem foi criado para evangélico e que, inclusive, a grande maioria deles jamais conhecerá o céu. Essa mania da religiosidade, da mera expressão de religiosidade, é algo muito antigo. Você vai ler o livro do profeta Isaías, logo no capítulo 1. O profeta dando uma bronca tremenda no povo que imaginava que então o só ser povo de Deus, o apenas ser judeu, ou mesmo o apenas ir até Jerusalém e pisar ali no templo, colocar os pés ali no templo do Senhor, já era suficiente para fazer dele um indivíduo merecedor dos favores de Deus. E o Isaías vai dar uma bronca ferrenha. Você leia depois em casa, Isaías capítulo 1, são os versículos do 10 até o 20 para você entender isso daí. Quando o Senhor diz que está farto das gorduras, do cheiro dos sacrifícios que eles estão realizando para Ele. Deus está dizendo, olha, quando vocês oram eu nem escuto, eu viro as costas para vocês, eu não suporto esse ajuntamento. Amados, a coisa devia estar feia por lá, não era? Mas aquele povo se achava o tal. Parece que a bronca que Paulo está dando nos Efésios aqui é algo muito parecido, pelo menos segue na mesma direção. Ao que parece, aquelas pessoas se converteram, entenderam que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para que por meio daquele sangue derramado ali, nossos pecados fossem purificados, mas o viver diário daqueles irmãos não é condizente com o viver diário que se exige de alguém que foi alcançado pela graça salvadora de Jesus. Por isso, Paulo vem trazendo esse monte de explicações. Na pregação da semana passada, você viu o que nós dizemos. Ele fala acerca da mentira, da ira, do furto. E no versículo 29 em diante, ele começa a argumentar acerca desses pecados que nós cometemos sem dar um tapa em ninguém, sem furtar nada de ninguém, sem colocar a mão em ninguém, mas causando estragos terríveis por onde passamos. E nós falamos disso na semana passada, mudamos de capítulo, ou seja, viramos a página, e o apóstolo Paulo continua falando na mesma coisa. O assunto parece que não mudou. A exigência é o cuidado para com aquilo que nós falamos. Não dá para dizer que, não, antigamente eu era uma prostituta e eu me converti, agora não sou mais. Opa, joia! Não, antigamente eu era um ladrão, mas eu me converti, agora eu não roubo mais. Pô, que beleza, maravilha. Olha, eu era uma pessoa violenta, eu vivia espancando os outros, mas eu me converti e não bato mais em ninguém. Glória a Deus!
mas ainda sobra aquele velho controle sobre o que nós falamos. Os pecados que cometemos com a boca. O estrago que nós causamos com aquilo que a gente diz. Por isso, a gente traz essa reflexão para que os irmãos meditem juntamente conosco. Verso 3. Mas a impudicícia, ou seja, imoralidade. Algumas palavras eu preciso traduzir. Eu quero aproveitar para dizer que eu vou me empenhar para trazer para nós uma versão bíblica padronizada. Praticamente todos nós vamos usar. A Almeida lançou. A Sociedade Bíblica lançou uma versão de Almeida com uns verbetes, umas palavras mais contemporâneas para nós do que esses termos aqui do português de Portugal e bem antigo. Então, às vezes, nos deparamos com algumas palavras que, se a gente não dá o significado, fica complicado. Impudicícia é imoralidade. Então, ele está dizendo que, mas a imoralidade e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. E ele prossegue dizendo, no versículo 4, nem conversa torpe, ou seja, conversas obscenas, falas obscenas, indecentes, imorais, e palavras vãs, ou seja, palavras vazias, palavras inúteis, sem utilidade nenhuma. Ou chocarrices. Chocarrices são palavras vulgares, termos que o que se espera é que não brotem da boca de alguém que teme a Deus. E coisas inconvenientes. Ora, amados, não é exclusividade desse trecho da Escritura essa bronca que ele está dando. Colossenses capítulo 3, versículo 8, ele cita uma porção de modalidade de pecado, e ele vai citar isso de novo, lá em Colossenses 3, 8, diz assim, ó, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, que é com a boca, linguagem obscena do vosso falar. É preciso que a nossa boca seja bem empregada. E quando eu digo boca, é boca por meio do que se fala ou por meio do que se escreve. Se você pegar uma caneta e escrever alguma coisa, você está fazendo o mesmo. Era exatamente o que Paulo e os demais escritores bíblicos estavam fazendo, escrevendo para alguém. E o que se espera é que um servo de Deus escreva ou se comunique por meio de algo que seja proveitoso. Se a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então o que se espera que as nossas bocas profiram? E aí você encosta no pastor Walter e a história que o pastor Walter tem para contar é uma mentira. Eu vou falar acerca de algo que não aconteceu. Ou melhor ainda, eu vou te contar uma piada indecente. Ou então eu vou abrir a minha boca e proferir palavrões. Linguagem vulgar, obscena, como o texto aqui está dizendo. Que utilidade minhas palavras terão? Qual é o impacto que esse que se diz pregador do Evangelho vai causar no lugar onde ele está morando, emprestando sua boca, seu meio de comunicação para esse tipo de coisa? Dá para imaginar, amados? Terrível, não é? Aí vejam, final do versículo 4, antes, pelo contrário, o que se espera que saia de nossa boca sejam as próprias ações de graças. Ações que tanto pode dizer respeito às obras que nós praticamos, às coisas que nós fazemos, como no nosso caso, principalmente aquilo que nós dizemos. As pessoas não tomarão conhecimento do Evangelho por outro meio que não por meio da nossa palavra. Todo o conjunto da nossa vida. Tudo quanto nós fazemos no nosso dia a dia. E principalmente, quando nos comunicamos.
As pessoas que conosco dialogam, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que trocam uma ideia conosco, precisam ter a convicção de que nós somos pessoas que agem a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Senhor Jesus. Nossas bocas são instrumentos de Deus nesse mundo para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não pode combinar com a boca que se abra para proferir coisas que Deus reprova. A palavra não diz que é impossível que de uma mesma fonte saia água doce e água amarga, água saloba. Água do rio é água do rio, água do mar é água do mar. Uma serve para beber, a outra não. Uma, se você beber, você vive, a outra, se você beber, você morre. Amém, amados? A advertência e a instrução que ele dá para aqueles irmãos vem acompanhada de avisos, e avisos sinceros e francos acerca dos riscos que se corre em desobediência a Deus. O versículo de número 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, também incontinente é imoral também, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ora, o que é que Paulo está querendo dizer com isso? Se ele está escrevendo uma carta para a igreja, se ele está se comunicando com os cristãos lá de Éfeso, se ele está cobrando daqueles irmãos um padrão de comportamento, uma vigilância para com aquilo que nós falamos, para que o nosso serviço seja adequadamente prestado a Deus, ele está dando um lembrete acerca de que quem age em desconformidade com isso são aqueles que permanecem sob a ira de Deus. Esses não têm herança no reino de Cristo. Não ter herança no reino de Cristo é não fazer parte da salvação. Nunca foi alcançado pela graça salvadora. Dureza, hein, amados? Entendemos isso de duas maneiras. Uma primeira maneira, e glória a Deus por isso, que nós podemos ser alimentados por essa esperança, é que ainda existia naquela igreja lá de Éfeso alguns irmãos que já haviam se convertido, estavam andando com a igreja, estavam fazendo parte da comunidade da fé, mas ainda estavam imaturos para a vida como servos de Deus. Ainda estavam aprendendo as coisas de Deus. Um amigo nosso contava uma piada engraçada, que o pastor resolveu ir pescar e chamou um obreiro para ir junto com ele. Devia ser um obreiro assim como o pastor Flávio ali, que também gosta muito de pescar. E aí pararam num botequim no caminho, e o pastor encostou no balcão e falou: rapaz, bota uma lapada de pinga aí. O camarada botou, o obreiro era novo convertido, né? Olhou assim, chega a lamber os beiços, né? O pastor olhou para ele: você quer uma também? Quero, ué, vou querer. Bate duas, botou uma para o obreiro. Pode caprichar, pode pôr na risca. Beleza. Rapaz, não contaram conversa, o obreiro vapo no copo e tomou, a gente saiu ali limpando o beiço ali para lá, e o pastor pegou a dele, derramou na mão, passou. Uai, que é isso? Mas isso é para espantar mosquito, rapaz, uma beleza. Mas não era para beber, não. A gente não bebe mais não, rapaz. Nós largamos isso aí de mão, lembra não? Ih, rapaz. E agora? O pobre do obreiro era novato, era inexperiente, estava chegando agora, ainda não sabia das coisas. Acontecem essas coisas. Alguns estão no meio de nós, mas ainda vivem como se não tivessem se convertido ao Senhor. Ainda não aprenderam o viver diário de acordo com a vontade do Senhor. E o convívio com os irmãos da fé
no relacionamento constante e frequente com esses irmãos, no ouvir da pregação que frequentemente é feita, seja aqui na igreja, no local onde a igreja se reúne, ou nos lares, nas casas, e com a periódica leitura da palavra de Deus, a pessoa vai tendo contato com essa vontade do Senhor e vai aprendendo acerca de coisas que vão precisando ser abandonadas. Esse é o primeiro grupo. E glória a Deus, porque nós cremos que boa parte dos irmãos fazem parte desse grupo. Estão aprendendo. Alguns aprendem muito rápido, outros aprendem mais devagar, mas todos, de alguma maneira, estão aprendendo. Amém, queridos? Mas ainda há um outro grupo. E é desses, ou com esses, ou esses que nós precisamos ter cuidado. Cuidado com o quê? Com contaminação. Sim, nós vamos ver isso aqui mais para frente. Calma que a ministração só está começando. Isso aqui vai longe ainda, viu? Isso aqui ainda é comprido. Esse outro grupo vai dizer respeito àqueles que Jesus chamou de joio no meio do trigo. Acerca desses, as promessas da Escritura Sagrada são simplesmente terríveis. Porque diz que eles crescerão junto, os servos do Senhor abençoado e esses camaradas denominados de joio. E o Senhor ainda dá uma ordem para os obreiros na igreja para não arrancarem o joio, porque é a primeira ideia que vem na cabeça dos os bons crentes, vamos dizer assim, se é que existe algum. Eles vão dar essa ideia para Jesus: já sei, Senhor, vamos arrancar o joio. E o Senhor lá vai dizer então que não arranca não, deixe que cresçam juntos. Ele me explica o motivo. Quando você arranca o joio, você traz junto o trigo. E lamentavelmente é o que acontece na igreja. Quantas e quantas vezes amigos nossos então atiraram num macaco e acertaram num peixe? O que eu quero dizer com isso? Trabalharam para tirar certa pessoa da igreja, tiraram a pessoa da igreja, mas junto foi um marido, foi uma esposa, foi um filho, foi um pai, foi uma mãe. Por quê? O joio sai arrancando junto o trigo. Esses são aqueles que estarão para sempre dentro da igreja, mas que nunca se converteram e nunca vão se converter. Por causa disso, amados, a Escritura Sagrada, repetidas vezes, usando de linguagens diferentes, traz esse tipo de advertência aqui para nós. Essa que está aí no versículo 5, que nós vamos ler mais uma vez para você meditar. Olha aí. Sabei, pois isto, nenhum imoral ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, quando você se deparar com o irmão, com a irmã que reúne essas características, trabalhe na vida dele, instrua-o, aconselhe-o, admoeste-o e, acima de tudo, ore por ele. E tenha a convicção de que ele ainda é completamente dependente, carente de uma demonstração sincera de conversão. Não dá para brincar de ser servo de Deus. Não dá para brincar com Deus. Amém, queridos? Amém. Verso 6. Ninguém vos engane. Há possibilidade de sermos enganados. Na igreja, há possibilidade do engano se proliferar. Fiquem tranquilos que os verdadeiros servos de Deus jamais serão enganados. Mas ninguém vos engane com palavras vãs, ou seja, palavras vazias, inúteis, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aquelas marcas que ele falou lá no capítulo 2, versículo 3, que a gente leu ainda há pouco, versículos 2 e 3, que éramos por natureza merecedores da ira. Todos nós andávamos naquelas condições antes de recebermos vidas de Deus, antes de sermos iluminados pelo Espírito de Deus. Versículo de número 7. Um imperativo, uma ordem. Portanto, não sejais participantes com eles. Não participe. Estão no nosso meio? Estão. Eles falam dessa maneira? Falam. Mas não tome parte.
Na maioria das vezes você vai ver, vai se deparar com a situação, não vai ter coragem de repreender, e eu compreendo que realmente é delicado. O conselho que a palavra está te dando, não participe, não tome parte, não se ajunte. E não basta apenas não tomar parte, isso aí se estende, olha a extensão, dá um pulo aí para o versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, faça o quê? Reprovai-as. Puxa vida, amados. Não participe, não apoie, não aprove, não seja cúmplice. Cumplicidade nas nossas leis levam gente para a cadeia. Rapaz, eu não matei ninguém, mas você deu uma carona, você emprestou a arma, você enganou o outro para ele ir para a cilada para morrer, foi cúmplice. Você contou uma mentira para o pobrezinho cair na arapuca, é cúmplice. Mas eu não atirei em ninguém, pois é, mas ajudou a matar. Não sejam cúmplices com essas obras, desde que o Senhor lhe alcançou, lhe resgatou, lhe salvou. Ele tem empreendido em você uma natureza nova. Você nasceu de novo. As coisas daquela antiga vida precisam ser completamente abandonadas. Amém, queridos? No verso 8, o contraste, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Não há combinação. Não dá para ser luz e de vez em quando, não, vou dar uma apagadinha. A bateria está meio arriada, enquanto recarrega a bateria, eu vou apagar um pouquinho, eu vou ser treva só um pouquinho. Isso não existe. Ou você é luz, ou você permanece nas trevas. Não existe pisca-pisca para nós. Verso de número 12. Porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Se existe repreensão, se existe reprovação, se alguém está indo contra, é porque isso precisa ser abandonado. É impossível que você esteja procedendo inconvenientemente, recebendo aplausos de pessoas que te amam e que temem a Deus, ou que essas pessoas estejam sendo coniventes com suas práticas reprováveis. Não combina. Ou Deus te salvou, ou Deus não te salvou. Não dá para viver uma vida de mera religiosidade, como aqueles irmãos que Isaías cita lá no capítulo 1 dele, ou esses indivíduos aos quais Paulo está se remetendo aqui. Olha, vocês foram alcançados pela luz, não dá para vocês continuarem vivendo nas trevas. Vocês nasceram para Cristo, é impossível que vocês vivam para outro Senhor. Vocês estavam mortos, Ele fez com que vocês vivessem. Como é que essa vida vai ser vivida com outra finalidade? Entendem, queridos? Amém? Verso 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é uma menção muito provável ao texto lá de Isaías capítulo 60, no versículo 1, que tem a finalidade essa mesmo, de despertar de uma sonolência, de uma preguiça espiritual, que fazia com que as pessoas se acomodassem na vida distante de Deus que estavam levando. E lá na ocasião, Isaías está chamando a atenção, ei, acorda, o inimigo está chegando, a destruição está vindo, nós precisamos mudar o nosso comportamento, porque senão a nação vai se acabar. E acabou mesmo. Os profetas que vieram depois de Isaías já não tinham mais mensagem de arrependimento para pregar, já tinham um aviso, arruma as malas que a Babilônia está vindo buscar nós aí, viu? A palavra de Deus está escrita aí para nos trazer advertência nesse sentido. Não é possível que nós vamos incorrer no mesmo erro de outros do passado.
A gente não fazer alguma coisa porque não foi avisado, ainda vai lá, mas deixar de tomar uma providência, tendo aviso na cara da gente, ei, acorda, cuidado! Versículo de número 15. Portanto, depois de toda essa explicação, então vem um portanto. Agora vem o contraste de vida. Olha como é que o Senhor quer que se viva. Portanto, vejam prudentemente como andais. Não como tolos, nécio, tolo ou louco, e sim como sábios. Veja prudentemente como andai. Tenha prudência no andar. Ande com prudência. Fuja dessa imprudência de procedimentos, que não traz nenhum resultado proveitoso. Antes é terrível, é horrendo, é assustador. Veja prudentemente como andais, porque nós estamos num caminho, nós estamos andando. Lembra-se que Jesus é o caminho? Um caminho nos tirou de um lugar para levar a outro lugar. Nos arrancou das trevas onde estávamos e estamos a caminho da redenção final, da Canaã espiritual, do descanso eterno com o Senhor. Descanso de todos os flagelos, de todos os sofrimentos, angústias, tristezas, cansaços, que nessa vida são comuns a todos os homens. Temos esperança, nossa esperança está no céu, a nossa pátria não é aqui, estamos aqui de passagem, estamos atravessando um deserto que logo, logo se acaba. Pode até durar 40 anos, mas não é eterno, ele vai acabar. Lá do outro lado existe descanso para os fiéis do Senhor. Amém, amados? Amém. Verso 16, remindo o tempo porque os dias são maus, ou seja, administrando bem o tempo, aproveitando maravilhosamente bem todas as oportunidades, porque os dias não são bons, os dias são maus. Amados, eu quero abrir mais um parêntese aqui, vou até pedir aos irmãos, nós vamos atrasar uns 5 minutinhos do horário de terminar, mas eu não posso passar batido por essa instrução. Eu não quero aqui fazer uma apologia a que se destrua o meio ambiente, como eu explicava, mais uma vez, o pastor Flávio está aqui hoje, vou usar ele muito. Lá vou eu andando pelo desígnio, lá vem um menino com um cambo de peixe, um cambo de piaba. Devia ter umas 50 piaba, uns 40 surubim, do tamanho de piaba. O moleque pegou com a rede, arrastou e leva tudo. Eu digo, rapaz, isso é destruição. Não pode. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a que se destrua tudo deliberadamente. Muito pelo contrário, tem que haver uma preservação, que a gente não sabe até que dia a gente ainda precisa desse mundão. Todavia, é muito triste ver o empenho que as pessoas fazem no sentido de preservar o meio ambiente, de cuidar para o planeta não acabar, mas acabando com as pessoas, minando o raciocínio das pessoas, acabando de vez com a forma das pessoas pensarem e entenderem o ser humano nessa terra e suas relações com o Criador. Ensina-se de tudo. A bola da vez é um feminismo exagerado, é uma doutrinação homossexual exacerbada, onde daqui uns dias, se você não for uma feminista ou um homossexual, você está perdido, que até para arrumar um emprego vai ficar difícil. Acabam com a sociedade para exaltar a árvore, o passarinho, milhões e milhões sendo gastos para preservar a baleia, o macaco, a arara, e nada para preservar a vida humana. Tudo isso, meus amados, coisas contra as quais, por mais que a gente lute,
nós não vamos conseguir vencê-las, porque a igreja não ficou na terra para lutar contra e nem a favor dessas coisas. Estamos aqui para anunciar o evangelho, anunciar a salvação. E nessa anunciação da salvação nos compete dizer: ei, esse mundo com baleia, com macaco, com tudo, vai pegar fogo geral, não vai ficar nada. O nosso objetivo aqui é resgatar almas para o Senhor, porque disso aqui não se aproveita mais coisa nenhuma. Amém, queridos? Isso diz respeito a remir o tempo, aproveitar as oportunidades para anunciar a vontade de Deus, anunciar o que é agradável a Deus e repreender, principalmente nós aqui, o povo de Deus, para que haja, para que se comporte de acordo com a vontade de Deus e não dos seus próprios pensamentos, que já foram repreendidos, já foram condenados. Está lá no capítulo 2, versículo 2. Os dias são maus. Não adianta orar para vir dias melhores. Não virão dias melhores. Ué, pastor, mas que pessimismo é isso? Não, amado, não é pessimismo, não. É realismo. Não adianta orar por um Brasil melhor. Não vai ter Brasil melhor. Por um mundo melhor. Vamos deixar um mundo melhor para nossos filhos. Que mundo melhor para nossos filhos? O mundo que nossos filhos vão encarar vai ser muito pior do que esse que nós estamos encarando agora. Dia após dia, a situação para se viver, e principalmente para se ser fiel a Deus, vai sendo minada e piorada cada vez mais. A igreja, que deveria ser o antro de preservação da fidelidade a Deus e da propagação da palavra do Senhor, está mais contaminada do que o próprio mundo. Pastores trocando a mulher de 50 pela de 20. Mudando, acabando com casamentos e começando outros como quem troca de roupa. Homossexualismo sendo incentivado. A coisa de louco. Materialismo, uma loucura. Ganância, sórdida ganância, avareza. Tudo isso no meio do povo de Deus. Exploração exacerbada da sensualidade. Adultérios, promoções de todo tipo de desonestidade, mentiras absurdas, tudo isso no meio da igreja. E a gente para e pensa: e agora? Para onde iremos? A nossa instrução, amados, é para que a igreja não deixe de ser essa que reme, administra bem o tempo, porque os dias são maus. Que aproveita bem as oportunidades para dar esse recado da Escritura Sagrada, proferir, expor isso que a palavra de Deus já nos deixou de muito tempo, a fim de que as pessoas abram seus olhos, consertem suas vidas e vivam de acordo com a vontade de Deus, para que não herdem a destruição que há de vir sobre o mundo inteiro. A igreja ficou aqui exatamente para resgatar as pessoas dessa destruição. O dilúvio vem aí e a arca continua sendo a igreja. Não mudou. Pode até ser desagradável, tem bicho dentro, pisa no pé da gente. O cheiro pode não ser bom, mas a salvação está do lado de dentro da arca e não fora. Do lado de fora só há morte e destruição. Os dias não são bons e eles não vão melhorar. Eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Abram seus olhos. Paulo estava dizendo aqui 2000 anos atrás, porque os dias são maus. E ele nem imaginava como seriam nossos dias hoje. Continuando, verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O Senhor tem vontade. Essa vontade é expressa, não é oculta, não está escondida de ninguém. É latente. Conheça e viva de acordo com ela. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma comparação bem radical acerca de dois opostos extremos. A embriaguez, que torna o homem inconsequente, que fala besteiras que não deveria falar, que faz coisas que não deveria fazer. Num comparativo com o ser tomado, o ser cheio do Espírito de Deus,
E aí sim, fazer coisas que nunca pensou em fazer, mas fazer guiado pelo Espírito. Falar de coisas que nunca sonhou em falar, mas falando guiado pelo Espírito. Literalmente, prestando um excelente serviço a Deus nessa terra, ainda que nunca tenha sonhado com isso, por estar cheio do Espírito Santo e não cheio da cachaça, porque não traz nenhum proveito. Na embriaguez do vinho, segundo ele, há dissolução. Essa dissolução ele vai chamar de descontrole. Não vos embriagueis com vinho no qual há descontrole. E, para encerrar, versos 19 em diante, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para isso serve a boca do servo de Deus. Literalmente, para falar entre uns e outros com salmos, salmodiando ao Senhor, apresentando seus louvores, seus clamores, juntando os clamores e louvores uns dos outros, como numa congregação santa que exalta o nome do Senhor em todo o tempo. E ainda louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A boca que abre para proferir hinos e cânticos espirituais não se abre para contar piadas esdrúxulas, para pronunciar palavras de baixo calão, palavrões, indecências, imoralidades que em nada combinam com a vontade do Senhor. É totalmente oposto, totalmente inversa à vontade do Senhor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. O sujeitar-vos uns aos outros, como eu falei aqui no começo, quando eu, vez ou outra, recebo a mensagem de um irmão que eventualmente tem assistido a essa pregação e lá no meio da semana vai dizer: Walter, conserta isso aí, não está bom. E ao invés de arrogantemente eu dizer: cuida de tua vida, rapaz. Não, eu digo: rapaz, valeu aí. Que sugestão você me dá para mim melhorar isso daí? Porque de repente eu me empolguei e falei alguma besteira que não devia dizer. Preciso melhorar, e muito. E como eu preciso melhorar? Porque, na verdade, eu estou bem fraquinho mesmo. O mesmo conselho eu dou para os irmãos: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Não virá um anjo do céu para pregar nada para você. Não virá nenhum anjo do céu para te fazer nenhuma repreensão. A repreensão, o bom conselho, virá da palavra do Senhor. E são homens mesmos, seus irmãos em Cristo, os irmãos que Deus tem te dado graciosamente, que vão trazer esses conselhos e boas repreensões para a tua vida.